Saudações para você que acompanha o GTV da Aratu e do Aratu Online. Está começando o Sumo Poema. Esse é o primeiro programa feito por uma emissora de televisão aberta a criar uma edição exclusiva para o GTV, a TV do Instagram. Hoje começamos uma fantástica viagem. Nossa rota passa pelo inferno, pelo purgatório e pelo paraíso. Nós vamos ler e discutir a Divina Comédia de Dante Alighieri. Mas antes, precisamos saber um pouco mais sobre o Sumo Poeta e sua obra máxima. Ler e, sobretudo, entender a comédia não é algo fácil. É preciso, antes de mais nada, compreender que Dante Alighieri denominou seu imortal poema comédia no sentido aristotélico, não Divina Comédia. Esse nome foi adotado a partir do século XVI por editores como Boccaccio, o célebre autor de Decameron, e assim passou a ser intitulado. Requer esforço intelectual árduo a nós, homens modernos, entender um grande poeta que pode e deve ser considerado a síntese de toda a cultura medieval, a qual soube traduzir numa poesia sublime. O problema crítico que se coloca para uma correta compreensão da comédia não é de ordem linguística, mas de ordem histórico-cultural. Nos referimos à concepção do mundo e da vida extremamente diferente da nossa. Se para nós, homens modernos, é importante entendermos quem somos e qual a função que temos em sentido absoluto no universo, para Dante, o problema central é ver o lugar limitado que o homem ocupa no universo, dominado completamente por Deus. A finalidade da vida humana deveria ser a procura do bem e da verdade, já que ambos, só em Deus, se encontravam. Entramos no fulcro da cultura medieval, que encontra em Dante seu poeta máximo e um dos seus máximos expoentes. Do ponto de vista filosófico, Dante é especialmente eclético. Ele abraça e faz suas todas as correntes de pensamento, as que o haviam precedido e as que estavam vivas em seu tempo. Para exemplificar, basta pensar no grupo dos poetas que ele coloca no limbo: Homero, Horácio, Sátiro, Ovídio, Lucano, Virgílio. Com relação à sua posição histórica, basta pensar nos personagens mitológicos e históricos que põe igualmente no limbo: de Electra a Heitor, César, Pentesileia, Latino, Bruto, Tarquínio, Lucrécia e até mesmo o sultão do Egito, Salah el-Dino. Sem esquecer da filosófica família encabeçada por Aristóteles e que vai de Sócrates a Platão, Demócrito, Diógenes, Anaxágoras, Empédocles, Heráclito, Euclides, Ptolomeu. Os grandes médicos da antiguidade como Galeno, os filósofos árabes como Avícenna e Averroá, o músico Orfeu também estão presentes na obra. Basta a citação de todos esses nomes que cobrem o mundo clássico, o mundo árabe, os livros do Velho Testamento e toda a área da Europa medieval para nos darmos conta de quão vasta e eclética era a cultura de Dante. Da vida dele sabemos pouco. Tudo o que sabemos pode ser extraído de suas obras, especialmente da Vita Nuova e da Comédia. O certo é que Dante nasceu em Florença em 1265. Desfrutou na juventude de ótima educação. Teve como mestre Brunetto Latini, autor de Tresor, composto na França, e do Tesoretto, composto em Florença. Morou em Bolonha e foi lá que encontrou Beatriz, a musa que iria inspirar suas obras. Em 1289 participou da Batalha de Campaldino e da conquista do Castelo Pisano de Caprona. Em 1295 alcançou o cargo de prior, ou seja, governador de Florença. Resistiu à ingerência do Papa Bonifácio VIII nos negócios internos da cidade. Por isso, militou junto aos guelfos brancos, que se opunham tanto à política da Igreja quanto à do Império, as duas grandes forças
rivais da Idade Média. Seus adversários políticos tinham-no condenado, sob acusação de corrupção, a pagar uma multa de 5.000 florins, a 2 anos de prisão, além de interdição perpétua aos ofícios públicos. A acusação era falsa e a condenação, emitida em 27 de maio de 1302, atingia-o injustamente. Por isso recusou-se a pagar a multa e escolheu a via do exílio. Foi durante o exílio, a partir de 1307, que se dedicou por completo à composição de sua obra suprema, na qual trabalhou intensamente por 12 ou 13 anos. Não há dúvida de que Dante escreveu a comédia com o fim de reformar moralmente o mundo, que, segundo ele, estava imerso numa situação trágica e pecaminosa. Na época, a estável propriedade da terra, sobre a qual se erigira o feudalismo, fora substituída pelo capital móvel, comércio comunal, que se tornava cada dia mais dinâmico. Na Itália, as repúblicas litorâneas importavam e exportavam inúmeras riquezas. As comunas, com seu comércio, se tornavam centros poderosíssimos de vida política, econômica e cultural. Tornaram-se o epicentro do mundo e Florença se tornou, se assim pudermos dizer, o epicentro dos epicentros dos interesses e das lutas sociais e políticas daquele tempo dinâmico e arrebatador. Do ponto de vista estrutural, a comédia é o relato da viagem que Dante empreende para visitar os 3 reinos de outro mundo, o inferno, o purgatório e o paraíso. Toda a viagem é contada em 100 cantos. O primeiro funciona como uma introdução. A viagem propriamente dita é narrada em 99 cantos, escritos em tercetos de decassílabos rimados de modo alternado e encadeado, segundo o esquema ABA, BCB, CDC e assim por diante. Como logo se observa, o esquema métrico e o número de cantos correspondem a um múltiplo de 3, número que simboliza a aceitação total e absoluta dos mistérios da religião cristã. Tudo na comédia é subdividido e organizado com lógica. Os pecadores e a respectiva punição são representados e descritos no inferno. Os pecadores arrependidos e a respectiva expiação são descritos no purgatório, e a beatitude graduada, segundo os méritos dos beatos, é representada no paraíso. Tanto a punição quanto a expiação e a beatitude são reguladas pela rigorosa lei de Talião. Com a comédia, Dante propõe uma redenção moral da humanidade que via submetida ao apego aos bens terrenos, às paixões mundanas e, portanto, destinada à perdição eterna. Em essência, esta obra de Dante é um grande livro escrito para a salvação moral da humanidade. Vale dizer, para libertá-la, com a ajuda e assistência da graça de Deus. Dante Alighieri morreu em 1321, na cidade de Ravenna. No próximo vídeo, Cristina Rodrigues, professora da UFBA, vai trazer mais detalhes sobre a vida e a obra do gênio Dante Alighieri. Não perca!